Meio atacante perde pênalti e elimina o Sport da Copa do Brasil. Ele está acertado com Bahia. Temos que conversar sobre as reposições de Biel e Jacaré no elenco tricolor. Fala galera do YouTube, beleza? Sextou, viu? Sextou como? Da melhor maneira, então já cheguei aqui, João, para trazer notícias para a sua sexta-feira ficar bem informada para a gente começar daquele jeito. Então eu peço que você, por favor, deixe aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos, ative o sininho. Mais de 50% das pessoas inscritas nesse canal não ativaram o sininho. E você que está assistindo aí, que não é inscrito, vocês são 54% do público. Então, por favor, dê essa moral pro irmão aqui, deixa aí a sua inscrição e o sininho ativado para você não perder nenhuma das notificações. A gente tem jornada de feminino, sub-20, profissional e por aí vai. Em breve vai ter sub-17 também. Então a gente tem tudo que é informação para vocês aqui no canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Começando esse nosso giro rápido de notícias com uma notícia triste. O nosso querido Luciano Juba foi eliminado da Copa do Brasil. É muito triste. Estamos tristes, chorosos. Mentira, estamos felizes pra caramba. O Sport está fora. O Bahia é o único nordestino na competição. O Sport reverteu uma derrota de 2-0 no jogo de ida na sua casa. Foi a São Paulo, ganhou por 3-1 com muita autoridade. Mas nos pênaltis, Luciano Juba, que é tricolor, que será tricolor, perdeu o pênalti aí e ficou eliminando a equipe de Recife. E aí a gente tem que falar sobre a Copa Nike Sub-15. O Bahia venceu o Botafogo com gols de Rian Almeida e Del e por 2-0 e terminou na 11ª colocação na competição. Eliminado depois de empates com Fluminense e Curitiba, além da derrota para o Corinthians, o time volta as atenções para a Copa Metropolitana. O time comandado por Renan Kaique enfrentará o Unirb na próxima terça-feira, às 15 horas, no Metropolitano de Pituaçu. Terça-feira fica um jogo meio ruim para mim, mas a gente vai tentar fazer um esforço. Para além disso, a gente precisa falar da arbitragem de Bahia e Fortaleza. João Vitor Gobi apitará o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que vai ter jornada aqui no canal, começando 3h30 para Fortaleza e Bahia, com todas as suas emoções. A gente vai narrar esse jogo também aqui para o canal do YouTube. E o VAR vai ser comandado por Rodrigo Guarizo do Amaral, também de São Paulo. O Bahia perdeu Jacaré e o jogador Biel por lesão muscular. E a gente precisa conversar um pouco a respeito disso. Paiva vem rodando algumas peças do elenco e aí a gente vê as saídas e entradas de Acevedo, entradas de Iago Felipe, ele tentando promover um rodízio dentro do elenco para cansar menos o pessoal. E aí, duas peças importantíssimas para ele estouraram. Jacaré, no primeiro tempo do jogo contra a equipe do Santos, estourou a coxa, a gente viu, muscular, abriu o músculo, caiu no chão, tentou voltar ainda, mas não conseguiu, foi substituído por Cicinho. Que Deus abençoe o futebol desse rapaz, que ele consiga fazer um grande jogos aqui no Bahia, porque ele entrou e a primeira dele foi uma tabaca de letra de Soteldo, foi coisa louca. Mas depois se recuperou, tomou bolas, brigou bastante, caiu se embolando sozinho, falta de ritmo também, isso pesa muito, mas Cicinho fez o seu papel ali no lado direito. E outro jogador que estourou foi o Biel. Lesão muscular, Paiva não sabe o tempo que ele vai voltar. Uma coisa que ele sabe que é certa é que o jogador tem aí esse problema muscular e que muscular demanda tempo. Infelizmente, a lesão muscular demanda tempo de recuperação. Tem que ter o pijama training, vai ter que se ligar, ficar um pouco mais quieto e tentar se curar da melhor maneira possível. Eu tenho medo. E aí eu vou expor para você, torcedor e inscrito aqui no canal, e você também que não é inscrito, a questão justamente do cobertor curto e
a necessidade de rodar o elenco, mesmo estando perto da zona melindrosa. O Bahia vai precisar, se ele não quiser estourar os seus principais jogadores, rodar o elenco. Vai ter que dar rodagem a Daniel, vai ter que dar rodagem a Mugni, Diego Rosa vai precisar jogar, os zagueiros vão precisar ser refrescados, os atacantes também, tanto o Everaldo vai ter que dar minutos para Mingote. Por que, João, você está falando isso? Porque senão os caras vão estourar todos. Imagina a gente perdeu 2 jogadores contra um time do Santos que é extremamente chato. Não é um time forte, é um time chato. E a gente vai jogar agora contra o Fortaleza, que é um time extremamente forte. Vai ter uma semana para descansar, para pegar o Cruzeiro na Arena Fonte Nova. Mas, ainda assim, a gente tem um problema. Porque se a gente jogar com o que a gente tem de melhor contra o Fortaleza, e aí indo de Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Vitor Hugo, na direita ele vai ter uma dúvida. Se ele for seguir a coerência, ele vai botar o Cicinho, aí vai Cicinho, Acevedo, Rezende, Rian, Caule, Ademir e Everaldo. Ele não mexe na estrutura base do time dele. Top, beleza, são os melhores. Mas vocês notaram a queda de rendimento de Cauli no jogo, pelo que ele vem entregando no jogo contra o Santos? Ele fez o gol, criou algumas oportunidades, mas nota-se que Cauli está precisando de refresco. Se fosse no FM, ia estar lá com a setinha para baixo dizendo precisa de descanso. E descanso também é algo que vai fazer esse campeonato brasileiro longo e para a gente que não tem tanta peça, fazer com que as coisas funcionem. Você abriria a mão de um time titular contra o Fortaleza? É um jogo extremamente difícil. Jogar lá em Fortaleza contra o Fortaleza vai ser madeira de dar em doido. E o Bahia precisa fazer as coisas da melhor maneira possível. Por que eu falo que o Bahia precisa? Porque a gente está numa zona bem complexa, muito complexa. Pois chegar lá e perder para o Fortaleza de 1-0, 2-1 é, entre aspas, normal. Mas se a gente for humilhado, tomou outra goleada, as críticas a Paiva vão voltar à tona. E outra, Paiva está 6 jogos sem vencer. Porque a gente não venceu o Santos, a gente empatou com o Santos. A gente não ganhou do Santos no jogo jogado, a gente ganhou nos pênaltis. Então a gente precisa compreender quando o Paiva fizer algumas mudanças pontuais que vão trazer ao elenco o refresco que o elenco tanto precisa. João, você concorda? Eu não tenho que concordar. O elenco está visivelmente desgastado. Por exemplo, Everaldo, poxa, tem perseguido tanto gol, deu uma assistência pro Ademir, que o Ademir parou no milagre de João Paulo, teve o gol do Caule, mas perseguiu o gol, deu outra assistência pro Ademir, que ele, se fosse 10 centímetros mais alto, 5 centímetros mais alto, ele cabecearia a bola e faria o gol. Tem se esforçado, mas é um jogo que para ele, que é 9 de origem, fazedor de gol, é um jogo fora da área, é um jogo quase de segundo atacante, desgasta. Ademir tem entrado bem, mas Caule precisa de um refresco. Quem sabe um Daniel ou um Patrick Veron no meio, Acevedo e Rezende, até quando essa dupla vai durar? Rezende precisa de descanso. Vai tirar Rezende, vai pôr Tassiano, vai fazer Acevedo e Tassiano, porque Iago Felipe segue fora. Na lateral esquerda, cadê Chaves? Não foi relacionado no último jogo. Diego Rosa entrou para fazer a lateral esquerda. Até quando? A gente precisa contratar, a janela está aí, daqui a um mês o Bahia se mexe no mercado, tem que se mexer, vai chegar o Juba, é o único nome que a gente sabe que está pré-assinado, mas a gente vai precisar entender que Paiva precisará usar o seu elenco e usar o elenco, e não perder jogadores em sequência por lesão e depois vir reclamar disso. Use o elenco. Mas se eu usar o elenco eu vou perder jogos. Paciência. Acredite no seu projeto. Se você acha que você tem uma semana para recuperar esses caras vão vir frescos pro jogo do Cruzeiro, bote o que você tem de melhor. Mude durante o jogo, mas não perca jogadores por lesão, sabendo que o CK desses caras deve estar no alto, perto de estourar. A fisiologia vai servir para isso. Quero saber a sua opinião a respeito disso. Deixa aí no campo dos comentários. Aproveite, por favor, deixe aí o seu like,
comente, compartilhe. Estamos soltando shorts dos vídeos, soltando reacts também das coisas que a gente tem feito no estádio e tem sido bem bacana você acompanhar também por aqui. O nome do peixe é Pinote, tamo junto e eu fui!